nossa colega psicóloga, aqui a Gisele Brandão, que é psicóloga do trabalho, doutora em psicologia do trabalho e mestre em administração, professora da PUC Minas dos cursos de psicologia, engenharia de produção e administração, coordenadora do curso de especialização em psicologia organizacional do trabalho pelo IEC, PUC Minas, e coordenadora do grupo de estudos sobre suicídio e trabalho pelo Laboratório de Psicologia Organizacional do Trabalho da PUC Minas. Seja bem-vinda, Gisele. Ana Marta Logoski, nossa colega, militante aí da luta antimanicomial, psiquiatra, doutora em filosofia, tem experiência na área de saúde coletiva e supervisão clínica de equipes e serviços de saúde mental. Foi professora assistente de psicopatologia do Departamento de Psicologia da PUC Minas Gerais e professora substituta do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG. Bem-vinda, Nenê. Nós vamos que a discussão hoje aqui seja bem interessante. Aproveitar para fazer 3 convites. O primeiro convite, amanhã, 9 horas, vai ser criada a Frente Parlamentar do SUS, em defesa do SUS, e da Previdência Social. E às 18h30, na Escola de Medicina, vai ser uma discussão para a criação da Frente Mineira em defesa do SUS e da democracia. Eu acho que são 2 pontos interessantes, importantes, que enquanto categoria profissional, a psicologia está muito envolvida nessa defesa da democracia hoje no Brasil. E temos muitos colegas inseridos no SUS, e mais do que isso, a gente está vivendo um momento hoje no Brasil onde essas defesas são incontestáveis, importantes, e que a psicologia tem um compromisso social, participar desses momentos de construção e de defesa da cidadania é muito importante. E também a saúde do trabalhador, no dia 29 de julho, sexta-feira, às 19 horas, no auditório da UNA, aqui na Rua Imorés. Saúde do trabalhador, saberes e fazeres possíveis da psicologia do trabalho e das organizações. Vai ter a presença da Maria Elizabeth Antunes e do José Carlos Zanelli. Aí, então, esses 3 convites, às 19 horas. Então, passando primeiro para o José. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bom com vocês? Obrigada pela presença, obrigada a você pelo convite. Bom, estamos aí para falar de um tema difícil, importante, que nos cabe e nos causa bastante. Bom, meu interesse com o clima, ele vem mais orientado pela questão do trabalho, dada a minha trajetória, e eu sou psicóloga do trabalho, então é desse lugar que eu vou estar falando, e meu interesse está muito voltado em entender esses casos de morte por suicídio e de tentativas dentro dos contextos de trabalho, mas certamente também, isso a gente não cinge, porque isso diz do humano, então nos interessa também, para além do trabalho. Só para situar um pouquinho o pano de fundo, de onde o meu interesse circula mais. Bom, nesse sentido, então, a ideia, quando eu penso em prevenção, é de algo que é complexo, difícil de apreensão, difícil da gente entender, é conhecer, de algo muito novo. Então a gente precisa conhecer. A prevenção começa conhecendo bastante, na medida do nosso possível, não só teoricamente, mas empiricamente também, na medida do possível, aproximar mais dos casos, do sofrimento, dos adoecimentos mentais com base em trabalho e outros. Então, é isso que é necessário, e vamos lá então. Bom, minimiza, por favor, eu trouxe uns dados gerais, mas para não ficar muita coisa, eu vou entrar em trabalho direto. Bom, então, de que lugar
que a gente está falando, né, para falar de trabalho, então, o suicídio como um fenômeno psicossocial complexo, multifatorial, multidimensional, sobre vários determinantes aí distintos, sociais, singulares, perpassa pela história do sujeito, econômicos, situacionais, biológicos, né? Então, o tema, o assunto, o fenômeno se define assim, um fenômeno psicossocial, né? Nossas bases teóricas, então, vêm da psicologia sociohistórica, do materialismo dialético de Marx, que são bases do trabalho, né? Com as quais a gente trabalha. Da psicopatologia do trabalho, em especial de Louis Le Guin, e da clínica da atividade de Vigreux. Então, a gente está buscando entender um pouco o fenômeno, os transtornos mentais no trabalho, com base nesses autores aí. E o que significa relacionar, buscar essa conexão do trabalho com o suicídio, né? Significa reconhecer o trabalho como uma atividade humana, né, do homem no meio, constitutiva da subjetividade, da identidade social, portanto, uma categoria fundamental para a gente pensar o homem, né? Pensar a subjetividade, suas manifestações, reconhecer também o poder do trabalho como determinante ou desencadeante, né, de transtornos, de adoecimento mental também, não desvincular o suicídio da história de vida do sujeito, né, de uma dimensão clínica, singular, tecida por componentes sociais e singulares que se constituem dialética e simultaneamente, né, que é uma posição de Vygotsky. Bom, e extrair de sua conotação moral, historicamente instituída e reconhecer as suas dimensões clínica e saúde pública. Então, nosso interesse com o grupo de estudo, que foi uma Luz apresentou, a gente também começou a estudar lá na PUC de Betim sobre esse tema, e um dos interesses, nosso plano de fundo é esse, um dos nossos interesses é conhecer melhor, extrair dessa dimensão moral, que quase não é comentado pelas famílias, né, pelos parentes, pelos amigos, pela sociedade em geral, tampouco pelas organizações. Bom, vou pular isso aqui. E aí eu pensei o seguinte, trazer os 3 casos, uma síntese, né, certamente, de 3 casos, que nos chamam a atenção dessas ocorrências no campo do trabalho. O primeiro caso foi na France Telecom, em toda a França, por várias unidades, e a France Telecom ela era uma estatal na França desde 97 até mais ou menos 96 até 2004, por aí, se não me engano, ela vem em um processo de privatização muito pesado, né? Então a gente tem que contextualizar para a gente entender, né, de onde as coisas acontecem. Então, saiu um dossiê que, na verdade, foi um médico brasileiro que estava lá, enfim, ele traduziu uma série de reportagens que saíam na mídia francesa, em especial também um jornal que se chama Libération, um jornal mais crítico, mais independente, e ele traduziu essas reportagens e compilou e fez esse dossiê, né? E eu estou então fazendo um resumo e peguei alguns trechinhos. Bom, então ela era quando a gente fala de trabalho, é importante a gente entender ou ter em mente que o que importa é a gente pensar a organização desse trabalho, né? O interesse do trabalho para a gente, ele quase que se resume, não somente, mas a organização é extremamente importante. E o que é a organização do trabalho? É como que o trabalho é organizado, é dividido em funções, em homens, em divisões, né? Se ele é muito dividido, se ele é pouco dividido, se ele é extremamente fragmentado, ou o contrário, se o trabalhador tem como fazer, por exemplo, uma confecção, ele corta, ele costura,
ele prega o botão da roupa ou não, ele só prega o botão. Então isso é da ordem da organização do trabalho. O que mais? As políticas, né, as políticas diversas dentro desse, se o trabalho ele é organizado de uma forma muito centralizada, isso ou não, mais descentralizado, o processo de tomada de decisão é um processo mais centralizado, menos centralizado, mais laissez-faire, mais solto, né? Como é que isso se dá? Então, as políticas de pessoal, por exemplo, são claros os caminhos para eu me promover aqui dentro, para eu crescer aqui dentro, ou não são claros? Se não são, o que eu tenho que fazer? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é fundamental quando a gente pensa em saúde mental. Porque são essas políticas, essa forma do trabalho ser organizado, é que vai, aos poucos, minando, vamos dizer assim, a relação do sujeito com o trabalho. Que às vezes a gente chama de uma forma mais superficial de motivação, de satisfação, né? Mas a relação dele com o próprio trabalho, passando pelo reconhecimento, se ele se vê naquilo ou não. Então, a organização do trabalho, ela é poderosa porque se ela é uma organização que coloca em detrimento, coloca em restrição cada vez mais a relação do sujeito com o trabalho, em termos de criatividade, de sentido e de coleguismo, como se diz, de coletivo, trocas coletivas, se ela coloca isso tudo em risco, mais eu, indivíduo e coletivo, temos tendência a começar por uma desmotivação, por uma insatisfação, e isso com outros vão se agravando, podem chegar a um transtorno, uma depressão e a casos de suicídio. Então, estou querendo só fazer essa marcação para quem ainda não tem talvez esse conhecimento. Eu estava conversando com o pessoal aí, a maioria eu acho que são estudantes de psicologia, mas acho que é importante marcar. Então, a organização do trabalho é fundamental para a gente entender o processo de satisfação e de adoecimento do trabalho, ok? Bom, então até então essa empresa tinha uma organização marcada pela segurança no emprego, pela progressão na atividade, né? Os mais antigos tinham então essa chance da progressão, nenhuma transferência, gestão humana tradicionalmente gerida com sindicatos para progressão por mérito. Então, assim, eram outros tempos, outras referências de gestão, né, de um modelo público. Em 77 passou a fazer parte, né, da Bolsa de Valores. Isso não é sem efeitos, né, em termos das implicações disso no cotidiano de trabalho, muita pressão, competitividade. Em 2004 foi recapitulada pelo Estado francês, recapitalizada em 9 bilhões, quer dizer, o Estado põe grana nisso, possui 18 centros de pesquisa tecnológica extremamente avançados, mas não conseguem, pelo jeito não conseguiram desenvolver, né, intervenções para que isso fosse evitado. Enfim, eles contrataram uma equipe de pesquisadores equivalente a um CNPq no Brasil para fazer consultores, para fazer um relatório, um diagnóstico. Eles o fizeram, alertaram sobre os vários riscos, mas a direção da empresa não quis saber, disse que eles estavam exagerando, ainda mandaram fazer alterações no relatório. Então, e o que esse relatório mostrava? Uma gestão, então, coisas que a gente já acho que imagina, infelizmente a gente já conhece, né, dos contextos de trabalho. Uma gestão da mudança inadequada por parte da direção, incompreensão grave das consequências sobre identidade no trabalho, provocada pelas mudanças tecnológicas e organizacionais, tensões enormes sobre a questão do status e da mobilidade. Eles criaram tipo uma política que ninguém ficava no cargo, isso em todos os níveis, por mais de 3 anos. Né? Então, aí eles tinham lá as justificativas, porque iam acomodar, porque iam estabelecer muitas parcerias internas, né? Ideologias aí fortes dentro do trabalho. Estatutos distintos e concorrentes entre assalariados, porque eram antes funcionários públicos, agora tinham assalariados, tinham contratos, estresse no trabalho, na família, novos tipos de profissões, progressão, alcoolismo, enfim. De maneira que os números estão aí, não sei se está dando para todos verem, mas infelizmente no ano de 2000 foram 28 suicídios,
No ano de 2002, 29 suicídios. Em 19 meses, um ano e 6 meses, né? Em um ano e 7 meses, foram 23 suicídios. Isso dentro de uma organização, assim, onde quer que fosse, né? Mas é algo muito alarmante, né? São números muito grandes, um espaço muito pequeno de tempo e até independente disso. Bom, aí eu trouxe também um relato de um médico do trabalho, da empresa, e ele, não sei como é que nós estamos no tempo, eu fico um pouco... Bom, ele, acho que eu vou ler, pode ser, mas que aí eu vou meio rápido. Todos os profissionais que desde anos participaram na construção da rede telecom viram seu know-how negado. Instaurou-se uma paralisia do pensamento, funcionamento automático dos serviços. Esse sistema duplicou-se, ampliou-se por uma política do número, conduzindo à invasão de indicadores. No serviço pós-venda, por exemplo, tinha uma cópia a realizar cada dia. No início, eles faziam de conta que consertavam um telefone numa linha, e quando passavam demasiado tempo sobre um verdadeiro conserto, lhe diziam que eles estavam perdendo tempo, fazendo a empresa perder tempo. A mesma coisa para os técnicos que chegavam a não mais declarar os problemas que tivessem localizado sobre a rede. Porque aí também acusavam de perder tempo. Eu nunca vi um tal enquadramento do trabalho em toda a minha carreira. Ora, entre o trabalho prescrito e o trabalho real, há sempre uma diferença. Se não se deixa esse espaço ao assalariado, asfixia. Depois, mais à frente, o mesmo médico dizendo da demissão dos médicos do trabalho. Ele contando: as nossas propostas para que se debatesse a organização do trabalho foram rejeitadas em bloco. Após, a direção começou a nos diabolizar, explicando que víamos depressivos por toda parte. Também instituiu células de escuta, compostas por médicos do trabalho e quadros do RH, o que é totalmente antideontológico. Tanto quanto os gerentes passaram a ser encarregados de localizarem as pessoas frágeis, entre aspas, e que os orientassem para essas células. Como querem que um assalariado esteja à vontade perante uma parte de sua direção? Os assalariados diziam: ouvem-nos, mas não nos entendem. O controle da nossa atividade tornou-se tão pesado que terminamos por pensar que o problema vinha do nosso lado. A situação então tornou-se insuportável. No início de 2008, com 5 outros dos meus colegas, finalmente nos demitimos. Então, está aí, né, uma realidade. Eu vou adiante, que eu estou preocupada com o tempo, depois a gente pode voltar. Trouxe também alguns dados do setor bancário, que também saltam aí aos nossos olhos, infelizmente, os números. Entre 93, e aí são bancos públicos, privados, Brasil, todo tipo de... né? Entre 93 e 95, 72 casos de suicídio, um a cada 15 dias. Entre 96 e 2005, 181 casos, um a cada 20 dias. Uma faixa etária de 40 a 49 anos, 52% são casados, 80% dos casos efetivados, homens, como a Lucas também mencionou no início. Os meios: arma de fogo, 36%, enforcamento, nessa ordem, né? Precipitação de lugares elevados e envenenamento. Aspectos da organização do trabalho identificados: chefias autoritárias, excesso de trabalho em alguns casos, falta, escassez ou subaproveitamento do profissional em outros casos, relacionamentos superficiais no trabalho, são obrigados ao trabalho sem qualidade. Esse ponto é fundamental para a gente, no meu entender. Então eles desenvolvem múltiplas tarefas com velocidade crescente, sujeitando-se a sucessivos erros. Isso também não é sem efeito sobre nós. Desqualificações crescentes, nenhum reconhecimento pelas tarefas desempenhadas, um clima de desconfiança e competição generalizado, inversão na interpretação das situações, transformando-os em culpados pela situação vivida. São formas variadas de assédio, concomitantes ao isolamento progressivo do indivíduo, levando ao rompimento de vínculos afetivos. Bom, nos casos de tentativas e não consumação do ato, após restabelecimento e profunda reflexão, a maioria dos sujeitos se dá conta de que eles não queriam propriamente a morte, né? Eles queriam era ficar livre do sofrimento, né? E como psiquicamente eles não estão, né, em situação muito
de um funcionamento psíquico muito, como se diz, transparente, muito confuso, né? Muita rigidez na forma do pensamento, não consegue ver o problema, a situação em que está de uma outra forma, o pensamento não flui, então eles querem ficar livre, para ficar livre é a morte, mas não necessariamente, né, eles buscam a morte. Isso também é um dado que aparece teórico, assim, o motivo e o ato não são necessariamente coerentes e coincidentes, né? Então, bom, e aqui uma carta, um trecho de uma carta de um dos bancários: não aguento mais trabalhar no banco, é uma pressão. Sempre procurei fazer as coisas mais certas possíveis, mas o banco mudou e sinto-me desamparado. Não existe qualquer falcatrua e nunca roubei nada do banco. Apenas o fardo está muito pesado para mim. No ano passado fiz tratamento psiquiátrico e não melhorei. Espero que minha família entenda que eu escolhi essa atitude e me perdoe. Estou doente. Não sei viver assim. Perdão. Me parece com uma certa lucidez importante, né, essa carta. Bom, e aí um terceiro caso do setor de segurança pública da Polícia Militar de Minas Gerais. Também alguns dados. Desculpa. Ah, não, já. A gente tem um quadro aí, onde em total, em 6 anos, de 86 casos de morte por suicídio, né? E 135 tentativas. É bom também, estou lembrando aqui, infelizmente, nós começamos, assim, ao que me parece, registrar, né, registros estatísticos no Brasil em 80 sobre esses casos. E mesmo assim, a subnotificação é muito grande, né? Nós não somos um país muito preocupados historicamente com o registro de dados, né, de nos situarmos na nossa história, estatisticamente, números e tudo mais. Então, as tentativas, elas quase, se os casos, o ato consumado, ele é subnotificado, mais ainda as tentativas. Então, assim, acho que morreu, então, aí que eles subnotificam mais ainda pelo que eu sei. Bom, características também dessa organização do trabalho, que a gente já sabe também um pouco: traços culturais do autoritarismo, rigidez de valores e de condutas de punições, conservadorismo, obrigações militares se sobrepõem aos direitos civis dos policiais. Isso é uma fala, um relato deles, assim, eles têm um sentimento muito forte de que só eles se sacrificam, uma vez que a função, a instituição e esse lugar, esse papel social exige deles um afastamento muito grande da vida civil, né? Os valores não são muito condizentes da vida civil com a vida do policial militar e seus valores. Carreira policial representa e implica numa descontinuidade da vida civil, relações de trabalho fundadas na utilização do poder, visando anular o que é diferente, um alto risco de periculosidade e de imprevisibilidade, né, um grau de imprevisibilidade do trabalho operacional, e em contrapartida, olha que coisa difícil para um trabalhador. O sujeito tem inexistência de autonomia no seu trabalho, no seu cotidiano, e ao mesmo tempo um alto grau de imprevisibilidade na sua ação no campo, né? Então, assim, a cada hora que acontece, ele ainda não tem essa autonomia. Condições de trabalho precárias, baixa valorização institucional, enfim. Bom, e aí a gente já sabe também de uma série de internações psiquiátricas, casos de depressão e transtornos mentais, alcoolismo, por aí vai. Então eu trouxe esses 3 casos e queria agora então falar rapidamente um pouco por onde que eu estou então me orientando. Aqui tem uma definição do suicídio que eu achei importante, de um autor também da área do trabalho, e ele coloca o suicídio como um ato volitivo, quer dizer, um ato da vontade do sujeito. Eu acho que isso é importante, ainda que dentro de uma confusão mental, ainda que sobre muito sofrimento, sobre transtornos diversos, né, alguns casos podem ter, é um sujeito que está ali.
tem um posicionamento, tem uma escolha, de alguma forma aquilo diz dele, né? Uma escolha nesse sentido. Esse ato diz dele. Então eu acho que isso também é importante, que pode ser consciente ou alienado, visando interesses particulares e ou coletivos, submetido à própria vontade ou alheia. Vem impregnado de pensamentos que se amadurecem, ele pode ter ideações, pode ter planejamento, né? Articulando motivos, objetivos e imaginações. Impregnado de afetos, emoções, compondo o sentido singular que o sujeito lhe dá, associado aos significados sociais de seu contexto, sendo parte integrante de uma atividade mais ampla. Né? Então é assim que Neto define, e isso me agrada por esses elementos em negrito, né? Então assim, porque mostram, um dos motivos que mostra a complexidade desse ato, desse fenômeno, né? Então tá aí. No que diz, então, são autores aí, falando desses elementos, e eu acho importante aí mais dois, que diz principalmente da liberdade, né? Um suicídio como um ato de liberdade, onde a liberdade não está livre das necessidades ou das exigências da vida concreta, né? Da natureza. A liberdade está no conhecimento dessa realidade, dessas exigências que a vida nos coloca, né? E para tomar decisões com maior propriedade. Ser livre é ter consciência da sua condição, né? Por mais aprisionada e sofrida que ela seja, né? Se eu tenho consciência, eu tenho aí uma perspectiva, e acho que o suicídio, de novo, como ato coletivo, ele diz disso, né? Não é que a gente está defendendo que o sujeito é livre, ele pode fazer o que ele quiser, não é um raciocínio simplista, sim, né? Há sempre por trás muito sofrimento, né? A psiquiatria coloca como 95% dos casos são associados à presença de transtornos mentais, enfim. Então, que liberdade é essa? Mas é essa liberdade de ter um pouco de consciência da sua condição e de enxergar que ali tem algo do sujeito que merece ser entendido. E nesse sentido, gente, é no singular, concordo? É numa dimensão mesmo mais clínica e singular que a gente vai conseguir entender, muito para além das estatísticas, embora elas sejam fundamentais e importantes para a saúde pública, né? Sem elas a gente não dá grandes passos de ações concretas, mas tem essa dimensão também, além da epidemiológica, singular, clínica. Bom, a Organização Mundial de Saúde traz então uns 3, que esses sujeitos normalmente estão sob 3. Você não me dá mais 5 minutinhos? Não, eu finalizo. Obrigada. Que então o sujeito está aí sobre 3 tendências psicológicas persistentes, importantes, né? Assim, não é uma tendência, é um acometimento aí que chega a ser psicopatológico nas pessoas com risco de suicídio. Uma ambivalência muito grande, né? Então, o sujeito sofre, está numa posição dicotômica, ou viver ou morrer, ou tudo ou nada. Um estreitamento cognitivo, afetivo muito grande, dado por uma rigidez. Então é aquilo que eu disse, o pensamento não flui, não vê as coisas de uma outra forma, e isso é causado por um sofrimento emocional muito grande, porque ele sente como inevitável, interminável e intolerável. É tudo muito intenso, me parece, né? Uma impulsividade, né, que também vai variar de sujeito para sujeito, mas o ato, ele diz disso, também de um componente aí impulsivo. Algo do cotidiano, corriqueiro a princípio, do trabalho do sujeito, torna-se imenso, né, muito dramático e muito traumático também. Portanto, o funcionamento psicológico, ok. Então, e aí, assim, pegando até um pouco também do que o médico do trabalho fala no relato, né, que o trabalho se transforma em números, está se esvaziando cada vez mais, a distância, o trabalho real não está sendo considerado, né, aquilo que realmente o sujeito faz e não o que está prescrito, enfim. Aí eu tomo aí a teoria, os estudos de Viclot, que é um psicólogo do trabalho francês,
autor da clínica da atividade, e para ler um pouco o trabalho, e é nesse sentido que a gente, né, não estou falando nenhuma novidade aqui, a gente vê uma exacerbação da lógica dos fins justificam os meios, tudo são números, resultados, né, e normas. Hoje a gente trabalha para cumprir normas, né, e com isso o trabalho fica esquecido.